Só que quando a gente olha para a nossa conjuntura hoje, a gente põe muito dinheiro na educação, né? Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, ô Nadalinha, eu acho que são 6% das nossas PIB, arrecadações, né? do nosso PIB, não é? Isso. Investido em educação. E ainda assim nós vemos resultados questionáveis, né? Certo. O problema da educação é dinheiro? Vamos lá. No Ministério da Educação, acompanhamos mês a mês, ano a ano, os dados que chegavam à Secretaria de Alfabetização, uma secretaria que foi criada no período de transição governamental, em dezembro de 2018. Né, eu já estava ali participando da transição. Eu me lembro como se fosse hoje, porque foi um dia após o meu aniversário. Então, a secretaria começa a ser desenhada e lidávamos ali com dados relativos a questões orçamentárias, mas a secretaria deixou uma marca, e essa marca tem muito a ver com a assistência técnica que nós prestamos por meio da secretaria. No governo federal, as secretarias do Ministério da Educação são responsáveis pela prestação de assistência técnica e financeira. Então, é claro que os entes federados, eles necessitam de orçamento no campo educacional, mas analisando os dados, nós chegamos a conclusões importantíssimas que dizem respeito à melhoria da qualidade educacional por meio da reformulação de políticas públicas e, sobretudo, dos currículos dos países que conseguem atingir resultados positivos em educação. Então, o nosso trabalho na Secretaria se concentrou, evidentemente, na distribuição dos recursos para fomentar práticas eficazes de ensino da leitura. Era uma Secretaria de Alfabetização. Vamos falar sobre essas práticas. Nós vamos falar sobre essas práticas aqui, as ações que marcaram, na minha opinião, positivamente, e marcam até hoje. Eu acompanho ainda municípios que estão implementando várias das ações da Secretaria de Alfabetização. Ela foi extinta, sim, mas várias ações ainda estão sendo utilizadas, né, por municípios e até mesmo famílias. Mas voltando. Então, nós tivemos uma atuação no campo da distribuição de orçamento, mas na elaboração de políticas, programas e ações voltadas à alfabetização de jovens e adultos e, sobretudo, das crianças. Por quê? No antigo PNE, o Plano Nacional de Educação, o William vai falar com propriedade sobre o PNE aqui, que é um tema importante no momento. Nós tínhamos a meta 5, que estabelecia ali que todas as crianças no fim do terceiro ano do ensino fundamental deveriam estar plenamente alfabetizadas. E a meta 9, que tratava da alfabetização de jovens e adultos. Esse plano vigorou até quando? William. Então, esse é o problema, né? O plano, constitucionalmente, é para ser decenal. Ele veio de 2014 Isso. E está em vigor ainda. Uai! Para quem não sabe fazer aritmética, já começa daí o problema, né? Sim, o Congresso, ele está ainda em tramitação no Senado, o novo, né? Houve uma prorrogação do antigo, mas só até o fim de 2025, então a gente está num limbo, né? Hoje a gente está... Nós estamos sem Plano Nacional de Educação. Eu acho que atualmente o que está vigendo é o de 2014 ainda, Sim. né? Mesmo que seja contra a legem, né? Contra o texto da Constituição. Que coisa. Voltando, então a Secretaria tinha esta missão de levar em consideração as metas do PNE, mais outros normativos. E a Base Nacional Comum Curricular, que foi promulgada em 2018, se não me engano, ela, então, estabeleceu que as crianças deveriam concluir o ciclo de alfabetização no fim do segundo ano, e não no do terceiro, como apontava a meta 5 do PNE. Chegando a Brasília, eu levei a minha experiência como professor e como estudioso desta área. E nós, na Política Nacional de Alfabetização, que foi lançada em abril de 2019, estabelecemos em um artigo que a alfabetização deveria ser priorizada no primeiro ano do ensino fundamental. E as crianças deveriam ser preparadas na educação infantil para
a aprendizagem formal da leitura no primeiro ano do ensino fundamental. Por que fizemos isso? Levando em consideração evidências científicas que demonstram que há períodos que são mais favoráveis para a promoção desses estímulos, né, tanto no campo da linguagem oral como da escrita, a fim de que as crianças obtenham sucesso na aprendizagem da leitura. Então, nós levamos em consideração, na Secretaria, várias pesquisas que foram conduzidas nos Estados Unidos, na Finlândia, pesquisas longitudinais que mostram realidades como quando as crianças no fim do primeiro ano não aprendem a ler da forma esperada, a probabilidade é de que 90% a 95% delas continuem com baixo desempenho no terceiro e quarto anos do ensino fundamental 1. E 70% a 75% delas tenham sua trajetória acadêmica comprometida. Caramba, que é isso? É um número muito imenso. Então, voltando à pergunta inicial, isso depende de uma reformulação curricular. Não é dinheiro o problema. O dinheiro é necessário, Sim. mas o mais importante é a reformulação do currículo. E é por isso que eu toquei aqui em metas do PNE e na Base Nacional Comum Curricular. Eu vi o William respirando. William, pode complementar. Para a sua pergunta, né? porque Se não é dinheiro o problema. Quando a gente olha para a educação, o Brasil já gasta muito. Como talvez os países ricos. Então por que os nossos jovens não aprendem? Acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz. Né? Então, voltando à pergunta do começo, né? O problema é o dinheiro. Eu diria que não, no sentido de que é possível fazer muito melhor com o dinheiro que tem. Para vocês terem noção, o Brasil ele investe mais ou menos 1/3 dos países do que os países da OCDE investem por aluno na educação como um todo. Mas ele investe mais ou menos a mesma coisa que os países da OCDE investem com a educação superior, por exemplo. Então daí você já consegue ver que tem um problema de priorização. Óbvio. Tem alguma coisa errada. Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosa, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário, muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então, vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. Até porque, e nada contra a educação superior, eu sou docente de educação superior, né? Fiz minha carreira toda com isso. Mas até para que ela tenha efeito, até para que ela produza bem, né? Para que a gente faça boas pesquisas, para que a gente dê uma educação que ensina mesmo o aluno da educação superior, ele tem que vir bem formado. Formar bem a base, senão... Senão você chega lá com gente que literalmente não sabe ler direito lá na faculdade de Direito, sei lá, por exemplo. Então não adianta. Eu vim da faculdade de Direito, é o que mais tem, entendeu? Preciso deixar isso claro. Aqui, um cafezinho para você. Obrigado. Então, eu já diria que esse daí já é um dos problemas que a gente tem na nossa educação. Falta de prioridade. A gente tem uma prioridade, primeiro, invertida, e às vezes nem sequer prioridade tem, né? E isso é uma coisa meio que cultural no ramo dos legisladores, de quem faz política pública no Brasil. Por exemplo, nesse PNE que está sendo discutido agora no Congresso, eles anunciaram como uma grande vitória aumentar não de 6%, como você falou no começo, mas para 10% do PIB em educação. Com coisa que isso não vai sair de algum lugar. Né? Ou não, né? Isso não significa nada a priori, né? Você tem que saber onde aplicar esse dinheiro bem, né? Como o Carlos falou, será que esse dinheiro vai ser bem aplicado para reformulação de currículos? Para formar bem professores, que eu acho que esse é um dos maiores gargalos que tem, né? Professores bem formados, que saibam a prática, que consigam fazer os alunos aprenderem, simplesmente. Sim. Materiais didáticos de qualidade, etc, né? Então, não é dinheiro, a questão não é o dinheiro, é o que se faz com ele, né? Então, assim... Buraco é mais embaixo, né, Nadalim? Mas nós, depois da nossa experiência em Brasília, nós temos uma visão
mais positiva. Mesmo, Nadalinho? Sim, eu acho que Eu nós achei que ele temos... ia falar pragmática, ele foi positivo. pragmática. Surpreso aqui. Para mim foi uma experiência única de vida, ter passado 4 anos pelo Ministério da Educação. Sou muito grato. A Deus, em primeiro lugar, e as amizades que fiz em Brasília. Mas por que eu digo isso? Porque eu simplesmente tive contato com secretários, prefeitos, governadores, professores, e realmente eu sou filho de uma servidora pública. Meus pais foram servidores públicos e minha mãe foi professora. Meu apelido ninguém conhece, era Pó de Giz. Eu ia com a minha mãe para a escola municipal em Londrina e ficava literalmente ali dentro da sala, minha mãe dando aula, e aí o pó de giz caía na minha cabecinha e todo mundo, o pó de giz, né? O filho da professora Dora. Então, eu tive esse contato mais intenso ainda, por meio do Ministério da Educação, com a ponta, e vi a reação de professores, secretários, que começaram a implementar nossas ações. Então, como você consegue aumentar a autoestima dos professores que, implementando práticas pedagógicas eficazes, obtêm resultados. Isso aumenta a autoridade do professor, né, a confiança, etc. Então, como que nós fizemos isso? Teve uma palestra que foi fundamental no Ministério da Educação, que eu recomendo a todos aqui. Ela foi ministrada em, se não me engano, abril ou agosto de 2019. Agora eu não tenho a linha do tempo fresca na cabeça, né, da Secretaria de Alfabetização. E nós tivemos o privilégio de convidar um educador que me influenciou muito, que chama Nuno Crato. Nuno Crato, ex-ministro de Estado da Educação de Portugal, que durante sua gestão consegue superar a Finlândia em um estudo internacional importantíssimo que se chama TIMSS. E ele supera a Finlândia em matemática, certo? Nuno Crato, então, faz uma reformulação dos currículos de Portugal. Então, agora eu estou me referindo ao período da gestão Nuno Crato, ok? Bom, e o que ele nos ensinou no Ministério da Educação? Nós já sabíamos, mas precisávamos tê-lo ali num evento formal do Ministério da Educação. Eu apareço ao lado dele nesse dia. Para mim, assim, foi um momento marcante. E ele fala, olha, em educação tudo começa pelo começo. E a gente está tentando discutir aqui qual que é esse começo. É orçamentário, é didático, é o problema de conteúdo, que a gente vê muitas vezes, né, nos debates educacionais no meio conservador. Então ele diz, olha, há uma fórmula, está lá no vídeo, quem quiser, há algo que custa tão pouco, que é tão acessível, que é a reestruturação curricular. E aí ele vai destacar que são 4 os elementos que compõem o conceito de eficácia educacional, que é esse o tema aqui. Nós queremos aumentar a qualidade da educação brasileira. Esse é o nosso desejo. Nas últimas décadas, se analisarmos a história da educação, nós vamos nos deparar com momentos em que a qualidade era alta, mas o acesso era restrito. E às vezes desconsideramos esse fenômeno. E queremos nostalgicamente resgatar algumas práticas pedagógicas que não vão funcionar hoje. Em larga escala. Em larga escala, perfeito. Por quê? Porque lá no Ministério da Educação nós não acompanhávamos apenas os resultados dos testes cognitivos, mas também os questionários de contexto, que devem ser levados em consideração para o ajuste da política pública educacional. Ou seja, não é só a prova, mas é quem está fazendo a prova, né? Qual é o contexto do menino? Exato, o contexto do aluno, o contexto da família, o contexto daquele diretor, coordenador. E são 4 fatores: família, aluno, professor e a gestão educacional. Ok? Ok. Então você tem essas variáveis que dizem respeito aos fatores socioeconômicos e você tem aquelas que dizem respeito ao que se aprende, como se aprende, etc. Quando nós analisávamos esses documentos para desenhar as políticas que nós vamos mencionar aqui, nós levávamos em consideração esses 2 universos. E não só o da didática, e não só o conteúdo, que eu acho
que é o problema do debate educacional no meio conservador. Isso te faz até impopular, né? Nesse meio Muito de vez impopular, em quando. muito impopular, porque lá vem Porque olham só para o conto, sei lá, tem doutrinação na escola, é um tema, né, que a gente Exato. ouve falar. Quando eu recebi a equipe de vocês, né, elaborando o documentário... Pata Educadora. Vou falar aqui um pouquinho dos bastidores, porque o Lucas, num evento, falou publicamente, né? Claro, por favor, Nadalina. Esse dado aqui está impreciso, não é? Este outro aqui, olha, tem que tomar cuidado, porque vocês até soltavam alguns trechos, né, antes da divulgação. E aí, eles sentaram, né, e pacientemente começaram a ouvir e a entender. Opa, peraí. Não é bem assim, entende? Justamente porque essa tentativa de achar a bala de prata para resolver o problema da educação. Em Brasília, no Brasil, eu sou conhecido como o defensor do método fônico. Como se o método fônico fosse uma bala de prata para resolver o problema do ensino da leitura no Brasil. E eu sempre falei, não é. A abordagem fônica é a mais eficaz para o ensino da leitura, mas há abordagens e abordagens, e elas não funcionam sozinhas. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa para frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.